Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, ano novo, vida nova, aleluia. Que bom estar aqui novamente com vocês. E nós estamos na sequência do Evangelho segundo Lucas e hoje nós vamos ver mais um pedacinho do capítulo 1. Né? O capítulo 1 é tão grande, estamos nele já há alguns dias e ele é cheio de riquezas e detalhes para a nossa vida. Mas antes de tudo, vamos orar, amém? Senhor Jesus, obrigada por esse dia, obrigada por esse novo ano, obrigada por cuidar de cada um de nós. Oramos para que o Teu Espírito nos conduza nesse momento e possamos em tudo glorificar o Teu nome e crescermos cada dia mais e mais, nos tornarmos parecidos com o Senhor, porque nós queremos de todo o nosso coração servir-te, agradar-te, honrar-te, glorificar-te com as nossas vidas. Por isso, querido Deus e Pai, eu te peço, protege-nos, guarda-nos e abençoa-nos nesse processo, nesse caminho, que possamos aprender mais de Ti agora, para a glória do Teu nome. Em Teu nome nós pedimos. Amém. Então, irmãos, na semana passada nós tivemos um tempo lindo de adoração, né, comemorando esse momento das Escrituras, que é um momento regado por muita canção. Vocês viram isso no capítulo 1? Quantas canções que nós temos? Canções lindíssimas. Então, nós cantamos também juntos. Eu convidei você a cantar comigo, com o Jorjão, não é verdade? E hoje nós vamos ler o nascimento do profeta João Batista. Esse nascimento antecede o Cântico de Zacarias, que é o pai dele, o senhorzinho idoso, que nós já contamos a história dele no nosso primeiro encontro aqui no Evangelho segundo Lucas, quando ele tem um encontro com o anjo Gabriel, né? Então agora, depois nós vimos o Senhor falando através do seu anjo para Maria, depois nós vimos o encontro de Maria com Isabel, e depois, na sequência, nós tivemos um momento onde nós cantamos como povo de Deus, e agora nós vamos ver o nascimento do profeta João Batista. Amém? Vamos ler juntos a partir do versículo 57 do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. Ao se cumprir o tempo para Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor multiplicara sua misericórdia para com ela e partilharam da sua alegria. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe respondeu: de modo nenhum ele será chamado João. Disseram-lhe: não há ninguém entre teus parentes que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como ele queria que o menino se chamasse. 63. Então ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente sua boca se abriu e sua língua se soltou e falava louvando a Deus. Todos seus vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia essas coisas foram divulgadas. Todos os que ouviram as conservavam no coração, dizendo: quem virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Agora, do versículo 67 até o versículo 80, nós temos o Cântico de Zacarias. Então, aqui nós vimos nessa perícope que nós lemos, do versículo 57 até o versículo 66, a história, né? Então, a história é narrada, a narrativa aqui prosaica para nós, ela nos mostra, quando eu falo narrativa prosaica, é a prosa, né? O texto está mostrando para nós o que aconteceu, né? E depois nós vimos a parte mais poética, que é o cântico, é uma narrativa poética, que é o cântico de Zacarias, louvando a Deus. Então, Zacarias estava mudo, como nós lemos aqui, ele não podia falar. Isabel tem o neném e eles querem, então, colocar o nome na criança e não sabem que nome dá essa criança. E ela sabe, ela diz: o nome dessa criança é João. Agora, nós estamos aqui dentro de um contexto de uma sociedade extremamente patriarcal, né, gente? Então, a mulher não tinha poder de decisão.
nem ela sendo da linhagem sacerdotal, como nós sabemos que era o caso de Isabel. Então eles perguntam ao pai por acenos, né? Assim perguntam, tentam estabelecer uma forma de linguagem. Ele pede uma tabuinha, como nós lemos, ele escreve, João será o seu nome, e na hora que concretiza isso, a boca dele se abre, no sentido dele ter a habilidade de falar novamente. E ele estava mudo, né? Ele ficou mudo muito tempo. Ele ficou mudo desde a hora que o anjo Gabriel falou com ele, que ele seria pai, e ele duvidou, como nós já vimos no nosso primeiro encontro, até depois do profeta João nascer. A boca dele só se abriu depois que concretizou tudo aquilo que Deus havia falado que aconteceria através do anjo Gabriel. E quando a boca dele se abre, ele começa a cantar. E o cântico dele é lindo, é um cântico que mostra a restauração da dignidade do povo de Deus, a justiça sendo estabelecida, né? O reino de Deus sendo estabelecido na terra, a partir do olhar desse idoso que temia a Deus, que era considerado justo aos olhos de Deus e do povo ali da região, como nós já lemos sobre ele no começo. E ele então está adorando. Quando ele abre a boca, é para adorar, para cantar ao Senhor, né? Celebrar o Senhor. E eu queria pensar com vocês, em cima desse momento do nascimento do profeta, eu queria pensar com vocês sobre o novo ano, né? Esse ano que é também um ano profético nas nossas vidas, é um ano onde tudo é diferente, é um ano cheio de surpresas, é um ano que já começou diferente, já começou quebrando as nossas tradições, igual aconteceu aqui, né? Fazendo aqui usando o nascimento do profeta como uma analogia da nossa realidade, uma forma de pensar a nossa realidade. O ano de 2020 foi um ano que nos mudou, que nos alterou. Nós aprendemos e desaprendemos, não é verdade? Nós aprendemos coisas novas, tivemos que construir novas realidades, novos relacionamentos, novos caminhos para estabelecer relacionamentos. Eu, por exemplo, comecei a gravar estudos, ensinar a Bíblia assim. Eu nunca gostei de fazer isso. Quem me conhece sabe que eu sempre fugi de ser gravada, ser filmada. Eu não gosto, não gosto mesmo. Tem gente que tem jeito para câmera. Eu não gosto, eu não fico à vontade. Eu gosto de estar com pessoas, sentada ali perto das pessoas, conversando, trocando ideias, trocando olhares, acenos, e através até mesmo dessa comunicação presencial, da linguagem corporal, poder passar a mensagem, poder aprender e ensinar junto com os meus irmãos. Então, esse momento de gravar, estar aqui numa sala, num ambiente isolado de vocês, preparando algo para vocês, sem saber quem é que está do outro lado, como que o meu ouvinte está recebendo essa mensagem, para mim é uma coisa que é uma desconstrução, meus irmãos. É algo novo, é algo que eu nunca pensei em fazer na vida. Mas eu usei essa ferramenta e tenho usado essa ferramenta com toda a humildade e assim, com gratidão a Deus, porque se não tem jeito de fazer do jeito que eu gosto, do jeito que a minha tradição, o meu estilo, toda a minha vivência me ensinou, eu tenho que aprender um novo jeito. E eu tô podendo aprender esse novo jeito e tô podendo ir a lugares onde eu nem imaginei que eu poderia ir. Minha voz pode chegar, minha imagem pode chegar e eu posso abençoar a sua vida e agora onde você está. E isso para mim é um presente de Deus, e então toda a glória é Jesus. Mas que é novo é, e que é diferente também é, e que também é um desafio. Igual foi nesse momento para todos ali a ideia de colocar o nome no profeta, no neném que acabou de nascer, um nome que não estava na família, um nome que não fazia parte da, digamos assim, da sequência geracional. No ambiente judaico, havia a ideia de se repetir os nomes. O nome do avô, o nome do bisavô, o nome do pai, era sempre repetido. E até a ideia do sobrenome que a gente tem aqui, que é tão fácil de se perceber, de se identificar no mundo de hoje, no mundo pós-moderno, naquela época não era assim. Você pode perceber quando você está lendo os evangelhos que há muitos nomes que são iguais, né? Então eles usam para separar as pessoas, para identificar, por exemplo, filho de fulano, né? Filho de ciclano. Ou então
ou eles usam a família ou eles usam a profissão, né? Então, por exemplo, Simão, eles vão falar o quê? Que Simão, filho de, né, fulano de tal, da profissão tal, carpinteiro, ou o pescador, né? Então, eles vão identificar as pessoas de acordo com a profissão, né? Ou então de acordo com o sobrenome, ou melhor, de acordo com a família, tá bom? Então, é o caminho que eles usam para identificação, bem diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, está acostumado no nosso universo, né? Então, nós vemos aqui que eles entram numa crise. Peraí, como assim, João? Não tem ninguém na família com esse nome? De onde que Isabel tirou essa ideia? Por que ela escolheu esse nome? E eu estava pensando sobre esse novo ano, né? Não tem nada igual. Não tem nada igual, porque 2020 foi um ano tão diferente. Rompeu com as nossas tradições, rompeu com os nossos usos e costumes. Tivemos que nos adaptar. E agora entramos em 2021 com uma roupagem diferente, com hábitos diferentes, com uma forma de nos relacionarmos bem diferente. Tá tudo novo para nós, tá tudo diferente para nós. Mas nós não precisamos ter medo do novo. Nós podemos, como Zacarias, abrir a nossa boca em louvor a Deus, em adoração a Deus, apesar das muitas surpresas que nos aguardam, apesar de não conseguirmos controlar o que virá, né? Estarmos aí meio que para onde nós vamos, como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ficar a história do mundo pós-Covid. Nós estamos com Covid ainda. Como será? Vamos ficar livres disso? Vamos tomar vacina e aí vai acabar? Não vai acabar? Será que nós vamos um dia poder estar vivendo como antes, nos abraçando, entrando em ambientes onde 50, 100, 200 pessoas estão juntas, conversando de pertinho, sem medo? Será que nós vamos poder novamente, sabe, comer ali, de repente compartilhar um copo, dividir uma refeição, pegar um pedaço do sanduíche um do outro sem medo de nos contagiarmos? Será que nós vamos poder fazer essas coisas que antes eram tão comuns entre nós? Será que nós vamos poder nos encontrar sem medo, sem ficar cheio de precauções, sem uso de máscara, sem uso do álcool, sem distância social? Como é que a gente vai viver, né? Como que a gente vai fazer? Meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho a resposta de como será, mas as Escrituras nos ensinam, através de Jesus, nosso Senhor, Mestre e Salvador, que a pessoa sábia, ela tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Foi o que Jesus disse quando ele terminou o seu discurso sobre as parábolas do reino. Nós encontramos esse texto lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. Jesus está dizendo que o sábio, ele vai tirar do seu baú, do seu lugar de tesouro, onde ele guarda suas memórias, aquilo que tem valor para ele, o novo e o velho. E o meu convite para você, nessa semana que se inicia, que é a primeira semana desse ano que se inicia, onde estamos juntos estudando a palavra de Deus, é que nós não tenhamos medo do novo, que nós não tenhamos medo de tirar coisas novas e velhas do nosso baú, que a gente possa ser sábio, como foi o nosso querido Zacarias e Isabel, que não tiveram medo de usar um novo nome, um nome desconhecido, um nome que não fazia parte do seu contexto, da sua família, da sua tradição, da sua memória. Que a gente não tenha medo do novo, que a gente encare com o coração aberto, que a gente encare com um coração de louvor, com um coração de adoração, que a gente possa abrir a nossa boca para adorar, assim como fez o profeta de Deus, na verdade o sacerdote profetizando ali, né? O sacerdote do Senhor profetizando, Zacarias, ele abriu a boca para cantar os louvores do Senhor. Ele abriu a boca e começou a exaltar o nome do Senhor. Ele não estava discutindo com o Senhor, mas por que meu filho, o filho que eu te pedi tanto, não pode se chamar Zacarias? Por que ele não pode ter o nome então do meu pai ou do meu avô? Por que eu tenho que ter um novo nome para ele, um nome que não faz parte da minha memória afetiva, que não faz parte da minha tradição?
né? Então, o meu convite para cada um de nós é que a gente pare de ficar perguntando para Deus o porquê e que a gente comece a adorá-lo por quem Ele é, pelos seus atos salvíficos, pelas coisas maravilhosas que Ele já fez nas nossas vidas. E essa é uma forma de tirar do nosso tesouro as coisas velhas. Eu tenho certeza que você tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor hoje. Coisas lindas que Ele já fez na sua vida, coisas preciosas, ações salvíficas. Se você está aí do outro lado me ouvindo agora e assistindo esse vídeo, eu já sei de um motivo que você tem para agradecer ao Senhor. Esse vírus não destruiu a sua vida. Então você pode louvar o Senhor. Você pode adorar o Senhor, porque Ele te manteve. Ele escolheu te manter aqui. Então, vamos adorar o Senhor. Olhar para 2020 com um coração de gratidão. Eu vejo tantas pessoas colocando nas redes sociais, ou falando, verbalizando, escrevendo nos jornais, nas revistas, palavras de maldição sobre esse ano. Não é assim que um cristão deve agir. Eu sei que eu e você enfrentamos muitas dores, desafios, obstáculos, tivemos muitos motivos para chorar, mas também tivemos muitos motivos para louvar e agradecer ao Senhor. E que você possa, como o profeta Jeremias fez e nos ensinou a fazer, trazer à memória o que te dá esperança. Trazer à memória aquilo que te levanta, que te empurra para frente, que te faz caminhar, que te faz saltar de alegria, assim como fez Zacarias. Zacarias faz isso. E é interessante porque ele escolhe abrir a boca e começar a louvar a Deus, fica uma expectativa entre os vizinhos. Vocês viram aí na leitura da perícope que eles ficam naquela expectativa, tem algo grande que vai acontecer com esse menino. Algo diferente. Tem esse coração. Quando a gente tem um coração de louvor, quando a gente tem um coração de gratidão, a gente libera esperança. A gente libera. Sabe? É como que se do seu interior fluísse rios de água viva. O Senhor falou disso. Ele falou disso com aquela mulher que ele encontra ali junto ao poço, né? Se você crê de todo o seu coração, do seu interior, vão fluir rios de água viva. Se você pedir ao Senhor essa água, Ele vai encher seu coração dessa água. Ele é a água da vida. Ele vai te encher de esperança. Ele vai te encher de regozijo. Eu tenho certeza que você tem mais do que um motivo para agradecer. E o meu convite para você nessa semana é que possamos fazer como Zacarias fez. Que possamos louvar ao Senhor pelo novo. Que possamos louvar ao Senhor por Ele mudar completamente a nossa história. Por Ele nos dar a oportunidade de começar de novo. Por Ele nos dar o privilégio de encarar o novo. Isso é um privilégio. E que seu coração se encha de esperança. Que seu coração se encha de expectativas. Vamos ler, para terminar o capítulo 1, o Cântico de Zacarias. E eu sei que você vai perceber a beleza dessa poesia. A partir do versículo 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Tá vendo? Ele está profetizando. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E fez surgir plena e poderosa salvação para nós na casa de seu servo Davi. Ele está cantando, gente. Ele está profetizando pela fé, porque eles ainda estavam debaixo do domínio do Império Romano. Eles ainda não estavam livres da opressão. Mas ele está cantando como se já tivesse acontecido. Isso é tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. É a partir da sua experiência de libertação, pela fé você cantar a libertação que virá. Né? E fez surgir plena e poderosa salvação para nós na casa de seu servo Davi, versículo 69. Como na antiguidade prometera por meio de seus santos profetas. Tá vendo? Tirando coisas velhas do tesouro, trazendo à memória o que Deus já fez. Para nos salvar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com nossos antepassados e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Puxa, ele foi longe, né? Ele foi lá no passado. Ele começou a cantar a vitória do Senhor, a libertação do Senhor, voltando lá no início, voltando lá onde tudo começou, quando Deus chama Abraão. E a partir de Abraão, ele vai construir uma nação.
de nos conceder, versículo 74, que salvos da mão dos inimigos, os servíssemos sem medo. Os servíssemos sem medo. Ele está debaixo de um domínio, de um império de homens maus que matam sem ter que prestar contas a nada e a ninguém. Mas ele está dizendo, nós podemos servir sem medo, porque quem tem esperança não precisa ter medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que anda em amor, aquele que anda em comunhão, é livre do medo. Em nome de Jesus, que esse ano você seja livre do medo, você seja livre do medo de cantar, do medo de sonhar, do medo de profetizar, do medo de avançar. Em nome de Jesus, que você seja livre do medo. Né? E olha que lindo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Livres do medo, nós podemos cantar, nós podemos caminhar em santidade e justiça todos os dias. E aí ele começa a profetizar sobre o menino, né? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante do Senhor preparando seus caminhos, para dar conhecimento da salvação a seu povo na remissão dos seus pecados. Olha, eu sei que você tem coisas que Deus já te deu, sonhos que já se cumpriram, mas você também tem, como eu, palavras proféticas, sonhos que ainda não se cumpriram. Comece a profetizar a realização deles agora. Que nesse novo ano você tome posse disso, em nome de Jesus. Como o Zacarias cantou, que você cante a vitória do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em todos os aspectos que você ainda não conseguiu, pela graça de Deus, ainda conquistar, você pode cantar pela fé sem medo, por causa da sua justiça e misericórdia. Amém? Então vamos fazer como Zacarias, vamos ser sábios, tirar do nosso tesouro coisas novas e velhas. Ele está tirando coisas novas e velhas. Ele cantou a justiça, a fidelidade de Deus com Abraão, e ele cantou e profetizou sobre o seu filho. O seu filho é o novo, não é verdade? É aquilo que ele está experimentando de novo. Vamos fazendo uma analogia com João Batista, vamos pensar no ano novo que o Senhor nos dá. Cantar sobre esse ano, profetizar sobre esse ano. Coisas maravilhosas que virão em nome de Jesus. Profetiza, chama a existência. Usa sua boca para cantar os louvores do Senhor e declarar as coisas que você sabe. Ele já te disse que faria. Então ele canta o que Deus, através do anjo, Gabriel falou com ele que faria através da criança. Aquilo que você já sabe, que Deus já te falou, pela fé você pode cantar. Cantar sem medo por causa da justiça de Deus. Cantar sobre esse ano, para a honra e glória do Senhor. E ele diz, versículo 78, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual, como a luz da aurora, nos visitará desde as alturas, para brilhar sobre nós, para brilhar sobre os que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Olha que lindo, olha que forma de terminar o cântico. Ele canta reconhecendo a misericórdia do Senhor, reconhecendo o quê? Reconhecendo essa graça, reconhecendo esse favor, reconhecendo que ele vai brilhar sobre nós. E o Senhor levanta o filho dele como uma profecia viva, né? Um profeta mesmo, trazendo ali um sinal para a nação de que Deus não havia desistido deles e que o tempo tinha chegado. E aí o versículo 80 é o fechamento do capítulo 1 e diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. É interessante porque ele cresce, ele se fortalece vivendo num ambiente inóspito, vivendo num ambiente de dificuldade, de desafios. O deserto era considerado pelo povo judeu até como um lugar de morada de demônios. Era um lugar muito difícil, era um ambiente muito, muito desafiador, inseguro, perigoso. Mas o menino cresceu nesse ambiente. Ele se fortaleceu no espírito nesse ambiente. Ele foi forjado e formado nesse ambiente. Que eu e você, nós, possamos nesse ambiente de desafio, que é vencer essa pandemia, que é vencer os perigos dessa virulência,
possamos crescer e nos fortalecer, possamos nos levantar com o coração preparado para a honra e glória do Senhor Jesus. E é assim que a gente termina esse capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. E a semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos para o capítulo 2. E eu convido você a fazer esse exercício essa semana. Se você quiser, você pode até escrever uma listinha, coisas novas e velhas, coisas que o Senhor fez por você no ano de 2020 e que você quer honrar e agradecer ao Senhor por isso. E coisas novas, o que você tem de expectativa e sonhos para que aconteça em 2021. Começa a profetizar, começa a agradecer ao Senhor, começa a louvar o Senhor. E você vai ver como vale a pena andar pela fé, como vale a pena confiar no Senhor. Amém? Posso orar com você agora? Vamos lá? Querido Pai Celestial, obrigada porque a Tua palavra nos traz vida, nos traz luz para os nossos caminhos. Obrigada pela orientação da Tua santa palavra. Obrigada pelo privilégio que temos de estudá-la. Obrigada por mais um ano. Obrigada pela provisão, pelo livramento, pelo cuidado, pela proteção do Senhor sobre cada um de nós. Ajuda meu irmão, minha irmã, a tirar do tesouro coisas novas e velhas. Ajuda meu irmão, minha irmã, a avançar sem medo no ano de 2021 e possamos caminhar para a honra e glória do Teu nome e que os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós se cumpram e se realizem segundo a Tua santa, boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo para o seu coração.